Nesse ano, comemoramos 150 anos da publicação da Gênese. Neste livro, Kardec nos fala, no capítulo 18, os tempos são chegados e os sinais desse tempo em nós e no mundo. No simpósio, esperamos falar sobre a relação entre o suicídio e a Gênese, refletindo sobre as causas e desafios, mas principalmente esperando que através dessa reflexão e desse conhecimento possamos nos fortalecer a nós mesmos e estar atentos para identificar e auxiliar aqueles que, como nós, passam por cataclismas tão grandes. O suicídio, que na sociedade está sendo algo muito acentuado, né? A cada 40 segundos, segundo a Organização Mundial de Saúde, morre uma pessoa pelo ato do suicídio. A doutrina espírita nos explica que é uma transgressão diante da lei divina, o qual o ser está violando a lei de conservação à vida, se comprometendo bastante, reparando este erro em novas reencarnações, até que sane a sua falta cometida. Existe o tipo de suicídio direto, consciente, o qual o ser planeja a sua própria morte, e o indireto, que ele comete através de hábitos viciosos, como má alimentação, drogas, vícios e pendências, etc. E também através de sentimentos como raivas, ressentimento, mágoa. Isso são tipo de suicídio indireto. O ser humano vai diminuindo dia a dia o seu tempo de vida, se comprometendo bastante com a lei divina. As principais causas do suicídio na visão espírita é o materialismo, a solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violências demonstradas no abandono de alguns familiares, o quanto eles recorrem a drogas, a álcool, além de outras causas, como maus tratos familiares, às vezes a pobreza extrema que se tem, a falta de mínimas coisas para a sobrevivência. Em alguns casos, essa situação é demonstrada por fanatismo religioso que advém como se fosse uma necessidade em que você tem de provar a sua devoção a uma divindade e que leva a essas situações extremas. Mas na questão 943 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, perguntando à espiritualidade, aduz com a seguinte situação: de onde vêm os desgostos pela vida que algumas pessoas apresentam sem motivo aparente? E a espiritualidade nos responde que a ociosidade, a falta de fé, em alguns casos a saciedade, a facilidade de ter tudo que quer muito fácil, são causas também importantes disso. E nos dá como modelo e guia Jesus para o trabalho duro, laborioso, para tentar fazer sua principal reforma íntima e melhorar primeiramente a si e ao mundo que vivemos. Na Revista Espírita de 1862, Kardec publicou um artigo sobre estatística de suicídio, no qual desde aquele período já identificava um grande aumento do número de suicídios, inclusive categorizando o suicídio naquele momento já como um cataclisma social. Arago, falando sobre os grandes ciclos planetários nos quais o nosso planeta participa, sendo ciclos muito maiores e desconhecidos por nós, falava que nesse tempo, como consequência desses ciclos, no qual a matéria é impactada e nós, espíritos encarnados, também somos diretamente impactados na matéria. Diferente do que se imaginava, aonde se imaginava grandes cataclismas no mundo,
cataclismas externos, é sabido que esses cataclismas ocorrerão, mas serão muito mais internos do que externos. Esse é um momento de transição planetária, né? E o ser humano, ele já adquiriu grande inteligência. E agora, nesse momento de transição, se exige dele um progresso moral, né? E esse progresso moral, ele não vai se dar em nível regional, ele vai ser de proporções mundiais, né? E para alavancar esse processo de progresso moral, o principal meio pedagógico para isso é a dor, né? O surgimento da dor, fazendo com que o ser humano ele passe a olhar como ser individual e também ser coletivo, né? E essa exacerbação da dor que vai favorecer a mudança de crenças, posturas, até mesmo o melhoramento das instituições, a exacerbação dessas dores, ela vai ocasionar com que o ser humano ele não saiba lidar, né? É natural que existam seres humanos que eles não entendam que essa dor, na verdade, ela se origina do amor divino e ele não saiba lidar com isso, né? E aí que entra a questão do aumento dos suicídios, porque o suicida, na verdade, ele não visa querer a morte, na verdade, ele quer se livrar do sofrimento que decorre da dor, porque ele não entende que essa dor é um meio dele evoluir, né? Ele vê como uma punição. E aí é natural que nesse momento, então, se exacerbem em todo mundo os casos do suicídio. E a prevenção na visão espírita? É importante observar atentamente alguns sinais de nossos familiares ou pessoas que estão apresentando, por algum motivo, são depressivas, tristes em casa. Ter um olhar atento com relação a isso. Falar abertamente da situação do suicídio como uma situação muito complicada e vivenciada nos dias de hoje. Então é necessário não escamotear essa situação, mas falar abertamente isso em casa. Ter espaços para levar essa comunicação, quebrar paradigmas e tabus sobre esse tema, entender as razões e nunca generalizar os motivos e nem fazer julgamentos em relação à situação do suicídio. É importante motivar mudanças de comportamento, permitir que se aumente essa rede protetiva. É por meio do amor, o amor que vem com o nosso modelo e guia, Jesus. Considerar o homem integral, antes, durante e depois do berço, nós temos a função de acolher todo aquele que se vê numa situação dessa, porque essa pessoa está num quadro psíquico difícil, equivocado foi em tirar a sua própria vida e cometer um atentado contra as leis divinas, mas o Espiritismo tem como consolo trazer essas pessoas e dar acalento e dar material para que eles tenham base para melhorar, para se melhorar durante a vida espiritual. E assim nós abraçamos todos aqueles que vierem a bater a nossa porta num centro espírita ou mesmo longe, nós estamos aqui para consolá-los, tanto ele quanto a família. Estudos têm demonstrado que a forma de morrer afeta muito com relação à dor da família. No caso do suicida, geralmente esse luto ele demora muito mais passar, de uma forma mais lenta, a dor se apresenta de uma maneira bem mais intensa. A Organização Mundial de Saúde revela que a cada suicida, 5 ou 10 pessoas que rodeiam este suicida sofrem intensamente com a sua partida. Por isso, nós precisamos nos preocupar muito com o apoio a esses familiares, que são conhecidos como os sobreviventes do suicídio. Sobreviventes do suicídio são aqueles familiares,
as pessoas próximas, como esposo, mãe, pai, filho, crianças, jovens, amigos. Os sobreviventes do suicida não são só aqueles a que o caso é consumado, mas aqueles que também tentaram o suicídio e não conseguiram êxito no seu ato. Então, esses familiares, esses sobreviventes, eles precisam do nosso apoio, eles precisam ser ouvidos com respeito, sem julgamento, porque eles já trazem consigo uma bagagem de dor tão intensa com relação à culpa, com relação à tristeza, à raiva, se sentem responsáveis porque ficam questionando por que eu não fiz isso, por que não vi a tempo, o que eu poderia fazer para evitar este ato. Então, são sentimentos muito dolorosos, por isso precisam muito do nosso apoio, do nosso amor, do nosso acolhimento. E o que poderíamos fazer? O que a Casa Espírita tem a oferecer a esses familiares para ajudarem, para aliviar suas dores? Nós podemos usar os recursos que cada Casa Espírita dispõe, como a água fluidificada, o passe, o atendimento na enfermaria, além do diálogo fraterno, quando eles já estiverem mais aliviados. E neste diálogo é importante que nós orientemos as recomendações de ajuda profissional, pois existem momentos que o atendimento psicológico é fundamental para o alívio dessas criaturas, para que elas façam suas reflexões e junto com elas refletirmos sobre o amor de Deus, sobre todos nós, sobre o amor de Deus, inclusive para aqueles que partiram, porque muitos procuram a casa desesperados, acreditando que o espírito de seu ente querido não vai ter paz, que vai para o inferno, que está condenado. E é preciso a gente refletir com eles sobre o amor incondicional de Deus, sobre a misericórdia de Deus, que Deus acolhe todos os seus filhos. Nenhum dos filhos, nenhum estará perdido. Toda ovelha será recuperada pelo pastor. É importante refletirmos sobre isso, além de também conversarmos sobre o auxílio que tem no plano espiritual da Legião dos Filhos de Maria, sobre esses espíritos que sofrem. E, sobretudo, nós precisamos conversar com as pessoas que todos nós temos as nossas fragilidades, que nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis, porque essa ideia de que poderíamos salvar aquela pessoa fica muito forte na cabeça de cada um, como se fôssemos super-heróis, e não somos. Nós somos seres humanos que também falhamos, que estamos envolvidos no processo emocional da família, no grupo de amizades. Então, principalmente quando ocorre suicídio entre jovens, os jovens amigos precisam do apoio, precisam desse acompanhamento por pelo menos 2 anos. É o que se recomenda, os estudos sobre isso, por conta do grande risco deles também cometerem o suicídio. Assim, o acolhimento, o amor, a prece, o atendimento psicológico, a escuta são fundamentais no alívio dessas criaturas. Hoje, cada dia mais, mostra-se uma realidade em nossas vidas, necessitando de nós um maior esforço e maior atenção para aqueles que ombreiam conosco a vida, a caminhada, pois, às vezes, podemos ter próximo de nós alguém sofrendo dores tão grandes que pensam em desistir.